Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião com a gente. Todos os dias aqui na CNN temos a oportunidade, de discutir, trazer informações, opiniões e debater ideias. Sabemos que liberdade de expressão é um direito fundamental assegurado pelo artigo 5º da Constituição. Mas, algumas vezes, esse direito esbarra em restrições. O tema de hoje é: qual é o limite da liberdade de expressão? Os nossos debatedores são Bruno Salles, de volta, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje quem começa é você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. A lei. O limite do direito fundamental à liberdade de expressão é a lei. Liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de credo religioso, de convicção política, filosófica, todas elas são alicerces do Estado democrático de direito. Sem liberdade de expressão é impossível se exercer plenamente e efetivamente a democracia. Porque democracia depende do embate de ideias, depende da discordância, depende da consonância, depende das teses, das antíteses, das sínteses, para que pessoas distintas, com origens distintas, com ideias distintas, possam conviver. A liberdade de expressão é a principal arma a serviço do cidadão contra o arbítrio, contra a opressão, contra o autoritarismo. A liberdade de debater ideias, opiniões, sentimentos, razões, emoções precisa ser a mais ampla possível, a mais restrita possível, a mais sólida possível. Mas ainda assim, ela jamais vai poder ser absoluta. Porque essa arma com a qual nós nos defendemos do arbítrio também pode ser usada para machucar, para destruir, para mutilar. Pode ser usada para atacar a honra das pessoas e das instituições, para disseminar ódio, para pregar violência, para destruir, para segregar. É uma arma que pode ser usada para disseminar o racismo, para impregnar nossa sociedade com o machismo, com a violência de gênero e outras tantas violências. A liberdade de expressão é uma arma tão poderosa, tão importante e tão valorosa que precisa ser protegida dela mesma, para que ela não se autodestrua. E quem faz isso é a lei. A Constituição Federal, que no seu artigo 5º, inciso 4º, consagra a liberdade de expressão, diz que, abre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Porque ninguém pode se valer das sombras, da ocultação, da clandestinidade, para usar dessa arma para cometer crime. Falando em crime, o Código Penal elenca uma série de crimes que limitam a liberdade de expressão, começando pelos famosos crimes contra a honra, a injúria, a difamação, a calúnia, que ferem a reputação, o decoro e também a integridade psicológica do atingido. A injúria racial, o crime de racismo, que limita a liberdade de manifestação do pensamento, seja usada para a propagação do preconceito racial, étnico, religioso, regional, social. Os crimes de incitação ao crime, de apologia aos fatos criminosos, ainda dentro do Código Penal, colocam limites na liberdade de manifestação do pensamento para que se assegure a paz social, a paz pública. Para se assegurar a administração da justiça, o mesmo Código Penal pune o crime de denunciação caluniosa e de comunicação falsa de crime, limitando, assim, a liberdade de expressão também. A lei dos crimes contra o sistema financeiro pune quem, abre aspas, divulga informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre a instituição financeira. Porque uma informação falsa desse tipo pode gerar um abalo, inclusive em todo o mercado financeiro. E isso já aconteceu aqui no Brasil. Além de tudo isso, a gente tem os polêmicos crimes da Lei de Segurança Nacional. Uma lei que tem vários pontos que deveriam ser considerados inconstitucionais, que deveria ser revista, mas que, gostando ou não, ainda está em vigor. Essa lei proíbe fazer propaganda em público de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Proíbe a propaganda de discriminação racial, a propaganda de luta pela violência entre as classes, de perseguição religiosa. Proíbe a incitação, a subvenção da ordem política ou social. E olha só, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Pune quem calunia ou difama o presidente da República, do Senado, da Câmara, dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação.
São disposições empoeiradas que se tornaram de repente tão atuais num país em convulsão em que se pedem ilegais intervenções militares e fechamento de instituições. Em um país em que se montam acampamentos armados no ponto cardeal simbólico da nossa democracia, em que o respeito pelas instituições e pelas autoridades parece ser um balde despejado, como diria a pessoa. Eu particularmente não concordo com muito dessas leis. Eu acredito que as leis precisam ser melhoradas para que a punição não sirva como um ilegal supressor da liberdade de expressão. Por exemplo, eu não acho que a crítica a uma autoridade pública possa ser enquadrada em difamação, desde que os fatos imputados sejam verdadeiros. A difamação não exige isso. Mas eu também acredito que as nossas leis precisam ser melhoradas para que as campanhas de ódio, de mentiras, de autoritarismo não se apossem da nossa jovem e imperfeita, mas ainda assim tão fundamental, democracia. Nesse importante debate, a gente pode escolher dois grandes caminhos. O caminho do ódio, que será tomado por aqueles que vão justificar como liberdade de expressão todo tipo de ofensa, de ataque, de agressão, de racismo, preconceito, transgressões. O caminho do mais forte, do mais violento, do mais agressivo, que vença o mais brutal. Ou a gente pode escolher o caminho da solidariedade, da coesão social, do amor, no qual a liberdade de expressão não pode ser tomada como um rifle de assalto às garantias conquistadas historicamente, pelo esforço, pelo sangue, pela voz, pelas vidas dos que precederam a gente e que foram quem pavimentaram os tijolos da democracia e da liberdade por onde a gente caminha hoje. No qual a liberdade de expressão não vai ser utilizada para a propagação da mentira, da ignorância, da violência, do medo, da dor. É sobre essas escolhas que a gente precisa refletir. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Um belíssimo discurso. Bom, qual será o limite da liberdade de expressão? Num momento tão atribulado, com um noticiário tão prolífico, em questões urgentes, o tema de hoje pode parecer um pouco teórico e até abstrato, mas discutir as liberdades e os seus abusos nunca foi tão fundamental na nossa história recente. Nós vivemos um país em que alguns guardiões da Constituição, as autoridades que deveriam zelar pela livre manifestação do pensamento, atuam como verdadeiros carrascos da liberdade de expressão, censuram matéria da imprensa, suspendem perfis dos seus críticos em redes sociais e investigam seus opositores políticos com base em um inquérito inconstitucional. E fazem isso fechando os olhos para a normalização de comportamentos perigosos, cada vez mais encampados pelo relativismo moral de progressistas radicais da esquerda. Nesse instante, a ministra dos Direitos Humanos, quase como uma voz solitária, tenta chamar a atenção da sociedade e do Poder Judiciário para uma obra cinematográfica que, para muitos, faz alusão à pedofilia, em razão da sexualização precoce de menores. Essas duas atitudes, o cerceamento autoritário da crítica e o uso da arte para normalização de crime, nos revelam as margens que comprimem o caudaloso rio da liberdade de expressão. De um lado, a restrição pela arbitrariedade, de outro, a restrição pela letra da lei. E é esse último caso, o abuso da liberdade de expressão, que eu quero abordar nessas considerações iniciais, ilustrando a tese com um exemplo pessoal. E faço isso para reparar um erro grosseiro contra a minha pessoa e restabelecer a verdade dos fatos. Um dos marcos civilizatórios do Estado de Direito é a garantia do contraditório. Quem é acusado de algo deve sempre ter a oportunidade, o espaço para se defender, e preferencialmente pelo mesmo meio empregado pelos seus acusadores. Ocorre que, por força de circunstância, eu não tive essa chance no programa da última sexta-feira, quando eu fui acusado ao vivo e em rede nacional de praticar um crime que eu nunca cometi. A gravidade dessa acusação só se compara à sua covardia. Uma agressão pessoal feita no último segmento do debate, quando as regras do quadro estabelecem que não deve haver interrupções. Além de atestar a deslealdade de quem usa regras justas para praticar uma injustiça, essa situação perverteu o espírito desse programa enunciado no começo de cada edição, proporcionar a você, espectador, os dois lados dos assuntos em pauta. Por falta de tempo, a nossa audiência ficou apenas com o lado da acusação, que foi usada aí como um último recurso desesperado na ausência de bons argumentos. Por isso, eu faço questão de endereçar essa pendência, mesmo alguns dias aí depois do ocorrido. Até porque, como disse o poeta, ainda estão rolando os dados e o tempo não para. O tempo não para e é implacável com aqueles que acham que podem agredir e correr
sem sofrer as consequências morais do seu lapso de caráter. Vamos aos fatos. No último programa, o meu debatedor teceu cansativos elogios ao decano do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Celso de Mello. Em oposição a esse discurso bajulador, eu chamei a atenção do espectador da CNN para as palavras radicais e preconceituosas escritas por esse mesmo ministro sobre o presidente da República e seus apoiadores. À época, G1 e TV Globo noticiaram o fato com a seguinte manchete, aspas, Celso de Mello compara Brasil à Alemanha nazista e diz que apoiadores de Bolsonaro odeiam democracia. Numa mensagem alarmista e ridícula, o ministro do STF alegou que o ovo da serpente estava prestes a eclodir no Brasil de Bolsonaro, à semelhança do que ocorreu na Alemanha de Hitler. Ovo da serpente é uma metáfora da literatura. Simboliza um mal iminente que ainda não se realizou e que, portanto, pode e deve ser eliminado na sua origem. E fazendo jus à expressão, o ministro fala explicitamente na necessidade de, aspas, resistir à destruição, ou seja, tomar providências contra essas ameaças imaginárias que ele identifica no presidente da República e nos seus apoiadores. Por isso, nos meus argumentos finais de sexta-feira, eu afirmei, como reafirmo, que a fala do decano tem uma tonalidade golpista. Afinal, essa mensagem sugere a ascensão do fascismo no Brasil e invoca ações de resistência contra um governo democraticamente eleito que não extinguiu nenhum direito fundamental, não cerceou nenhuma liberdade individual, não perseguiu qualquer minoria e não é acusado por prática de corrupção, fato inédito no país. Mas, para minha surpresa, a minha crítica foi interpretada, rotulada e exposta como crime pelo meu debatedor. Aspas para ele. Eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio. Crimes contra a segurança nacional, chamado de golpista, que quis dar um golpe de Estado. Ainda foi atribuída a mim a afirmação de que, aspas, o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República. E, segundo o meu debatedor, eu também falo, aspas, muitos absurdos e impropérios. E impropério é uma expressão forte, porque configura uma ofensa de natureza injuriosa. Percebam que toda essa interpretação mentirosa da minha fala deriva da leitura das próprias palavras do decano do Supremo e da crítica à tonalidade golpista da sua manifestação, o que é bem diferente de insultá-lo como um golpista e muito, mas muito diferente de imputar um crime contra a segurança nacional ao ministro do STF. Em retórica, essa manipulação do argumento do opositor tem nome, ela se chama falácia do espantalho. Então, quando o mau debatedor não encontra repertório intelectual para contestar o seu oponente, ele distorce a sua fala e o ataca com base naquilo que não foi dito, que nunca foi dito. Mas esse nem é o ponto, porque a falácia do espantalho ela não atinge a honra do debatedor, só a sua paciência e a sua resiliência emocional. Portanto, a falácia está protegida pela liberdade de expressão. O que configura abuso de direito é afirmar falsamente que eu insultei e acusei uma autoridade da República de cometimento de crime inexistente e, assim, me atribuir a qualidade de caluniador, difamador e injurioso. Todas essas condutas ilícitas previstas no Código Penal, artigos 138, 139 e 140. E falando em espantalho, o que mais espanta é saber que meu debatedor possui conhecimento jurídico suficiente para compreender o absurdo da sua colocação. Inclusive, por coincidência, naquele mesmo programa, eis o que o meu debatedor disse sobre o comportamento do ex-ministro Sérgio Moro ao se referir à conduta do presidente da República. Aspas, se esses fatos não forem verdadeiros, se ele não conseguir provar esses fatos que ele imputou ao vivo e em rede nacional, ele cometeu um crime também. Então, tirem as suas próprias conclusões. Mas, enfim, retomando a questão em discussão. Aqui no Brasil, os limites da liberdade de expressão, eles são dados aí por 4 fatores principais sobre os quais nós podemos discorrer ao longo do debate. Primeiro, pela arbitrariedade das autoridades judiciais, especialmente o STF. Segundo, pelo desrespeito das corporações de internet à legislação brasileira. Terceiro, pelas ações de patrulha ideológica, com destaque à militância progressista. E quarto, pela própria legislação. O espectador da CNN sabe que pode contar com a minha crítica aos comportamentos arbitrários, mas jamais, jamais transgredindo a lei, que deveria ser a única barreira à livre manifestação do pensamento. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor.
Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu fico muito feliz pelo seu discurso. Isso é um discurso que mostra o que é liberdade de expressão, como a gente pode discutir aqui. E isso é, inclusive, um exercício que existia na antiga lei de imprensa, que é um direito de resposta. Infelizmente, a sua fala veio no último bloco, na sua fala final, e eu só tinha mais uma fala para falar. E isso acontece aqui várias vezes. Várias vezes você fala coisas na fala final e eu acabo não podendo rebater. Aliás, isso vai acontecer todo dia, com um e com outro. Isso é absolutamente normal. E é absolutamente normal você trazer aqui as suas explicações. Eu acho isso saudável, eu acho isso salutar. Agora, eu só queria dizer que não foram feitas imputações. Eu dar classificação jurídica para fatos que eu acabei de ouvir, isso não é uma conduta típica. Fatos falsos, você criar fatos, isso sim pode configurar um crime de calúnia. Agora, você interpretar a capitulação jurídica de um delito, ela não configura nenhum crime. Por isso, eu estou absolutamente tranquilo sobre o que eu disse, eu mantenho aquilo que eu disse e eu não tenho nenhum problema. E em momento algum eu te injuriei, te chamei de alguma coisa e nem o imputei nada. Eu dei uma classificação jurídica para aquilo que foi dito e disse que aquilo pode, numa interpretação, ser considerado um delito, que chega às barras da ilegalidade. Não sou eu que tenho que decidir isso, até porque é um crime que não é um crime de ação penal pública. Se ele fosse presidente do STF, sim. Então caberá, se quiser, se tiver intenção, o ministro Celso de Mello interpretar o que foi dito e tomar as providências cabíveis, não a mim. Então, eu quero continuar esse debate falando que a liberdade de expressão, ela realmente é um direito fundamental e isso que está acontecendo aqui é um exercício pleno da liberdade de expressão. E aqueles que se sentem ofendidos, eles podem tomar as medidas cabíveis, as medidas legais cabíveis. E nós precisamos ou confiar no judiciário sempre, ou a gente não confia mais no judiciário. E eu confio no judiciário, mesmo quando eu perco. E foi assim que eu terminei o meu discurso na sexta-feira. Mesmo quando eu perco, eu não tiro a credibilidade das instituições. Eu não acho que as instituições são arbitrárias. Elas podem não ter a mesma interpretação que eu, mas elas continuam sendo as instituições da República às quais nós devemos respeito. Bom, eu já havia registrado aqui em edições anteriores que para alguns faltava a grandeza de caráter de, mesmo reconhecendo o erro, proceder à retratação e ao pedido de desculpas, né? Acho que eu complemento essa informação que às vezes falta, inclusive, a humildade para reconhecer um erro tão flagrante. A propósito, eu nunca utilizei os argumentos finais para fazer observações de natureza pessoal, muito menos contra o debatedor. A gente aqui, muitas vezes, a gente trata de agentes políticos, a gente trata de ideias, e é perfeitamente legítima a crítica, que, por sinal, nunca configurou ataque, muito menos crime contra a honra. Prova eloquente disso é que eu sequer fui processado até hoje. E não existe essa de declarações às barras da ilegalidade. Ou uma conduta é criminosa ou ela não é. E você foi muito claro quando você classificou as minhas palavras como imputação de crime ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu não vou ficar aqui me repetindo, primeiro porque eu transcrevi as suas falas para o espectador da CNN e depois porque elas estão à disposição para quem quiser assistir ao vexatório programa da sexta-feira passada. O que eu acho mais interessante debater sobre os limites da liberdade de expressão é justamente aqueles limites não previstos na legislação. Até porque você foi muito didático em falar de todas as formas, né, que o direito restringe essa garantia fundamental. E principalmente por parte dos guardiões da Constituição, né, da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. A gente tem em curso um inquérito absolutamente inconstitucional, o inquérito das fake news, que já foi utilizado por uma série de medidas arbitrárias, né, que cerceiam essa liberdade fundamental. Então, como eu já disse, né, a censura, né, a matéria de revista nacional, matéria que inclusive fazia, vamos dizer assim, uma menção expressa ao presidente da corte, ou seja, isso ainda agrava, porque dá um caráter de persecução política a essa medida. A gente teve, sim, a restrição de perfis em contas de redes sociais, então essa é a definição clássica de censura, né? Porque é uma restrição de conteúdo a priori. Né? Você parte do pressuposto que aquela pessoa, tudo que aquela pessoa falar é ilegítimo. Né? E tantos outros abusos,
né, como, por exemplo, a mistura de tipos penais graves, como ameaças à segurança dos ministros e de seus familiares, isso é perfeitamente legítimo, mas com críticas a questões políticas, a decisões judiciais, que claramente estão contempladas pela liberdade de expressão, mas que são utilizadas aí pelos magistrados, né, como uma forma de, vamos dizer assim, controlar ou até mesmo de assustar os seus críticos por meio de abuso de poder, porque, afinal de contas, não tem outra forma de descrever esse ato. Eu agradeço pelas considerações sobre a minha grandeza de caráter. São muito lisonjeiras as afirmações vindo de você sobre isso. Eu acho que uma coisa eu concordo com você. Eu fui crítico a esse inquérito das fake news. Eu disse que decisões a priori, na verdade eu nem sei se essa decisão foi proferida nesse inquérito ou se foi proferida naquele inquérito, que é um inquérito diferente, que apura os atos antidemocráticos. Mas decisões que a priori, que evitam que a pessoa fale, não são decisões boas. E eu, como uma pessoa que sempre vou defender, sempre estarei do lado da liberdade, não acho que isso seja importante. Mas naquele caso, o fato é que vários delitos já tinham sido cometidos. Então não precisava tirar do ar, precisava gerar as consequências, porque esse é um pressuposto básico da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Você não pode ter ela barrada antes, você não pode impedir ninguém de falar, você não pode censurar uma pessoa previamente, mas o preço da liberdade de opinião, o preço da liberdade de expressão é que a pessoa que a utiliza deve arcar com as suas consequências, principalmente se elas forem criminosas. Eu não concordo da maneira que foi feita e disse isso aqui no programa quando nós discutimos esse ponto. Eu acredito que naquele caso nós tínhamos até coisas mais graves, nós tínhamos até indícios de cautelaridade, porque continuavam sendo feitas determinadas ações, continuavam se utilizando de contas com perfis falsos, que a Constituição não assegura o anonimato. E é bom dizer que o anonimato é diferente de pseudônimo. São coisas absolutamente distintas, porque no pseudônimo você consegue identificar a pessoa. No anonimato, não. No anonimato é uma coisa que acaba servindo para se evitar a responsabilidade. E é por isso que a Constituição Federal veda que isso aconteça. Dessa forma, eu concordo realmente com esse ponto. As pessoas têm que ser livres para falar, têm que ser livres para censurar. E não há problema nenhum fazer censuras, fazer críticas a decisões judiciais. Eu já disse, eu mesmo já fiz várias delas em artigos acadêmicos, em artigos para jornais. Aqui, nesse programa, acabei de fazer uma crítica. O que eu não posso dizer é que um ministro, por dar uma decisão que eu não concordo, é um bandido. O que eu não posso dizer é que esse ministro, ele não tem compromisso com a República, porque ele é arbitrário, ele tem uma interpretação diferente de mim. E ao contrário desse mundo de sim e não, há sim interpretações. Às vezes há condutas que podem ser consideradas criminosas, mas que não é tão simples assim. Às vezes a interpretação diferente também é arbitrária, né? Você mesmo disse que decisões que instauram procedimentos de censura não são boas decisões. Se não são boas decisões, por definição, são decisões ruins. Mas esse é um termo muito leigo, são decisões arbitrárias. Porque uma pessoa, uma autoridade, né, numa posição de poder, tomando uma decisão contra um cidadão que teve o seu direito à liberdade de expressão tolhido. Então, é próprio, sim, falar que determinadas decisões são arbitrárias, o que não quer dizer que o magistrado seja arbitrário, né? Vamos fazer agora sempre essa necessária distinção. E, na verdade, em tese, né, os próprios membros da Corte, né, do Supremo Tribunal concordam. Olha essas aspas aqui. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão, como é o caso da censura, é absolutamente inconstitucional. Essa fala é muito própria. Agora, o que espanta é que ela veio justamente do relator do inquérito das fake news, o ministro doutor Alexandre de Moraes. Então, vocês percebam os dois pesos e duas medidas. Eles claramente estão investigando, né, e tomando aí todas as medidas persecutórias e arbitrárias
contra opositores políticos em desacordo com essas próprias manifestações. E complementando, né, já que vamos aproveitar aí um ponto de concordância, outro ponto de concordância, é sobre as regras de rede social. Eu já falei isso aqui. Eu também acho que não podem haver contas, não podem haver perfis em redes sociais desatrelados de CPF, pelo simples motivo de que a liberdade deve ser sempre exercida dentro do binômio liberdade e responsabilidade. Isso não significa necessariamente um amplo processo de cadastramento, mas as redes sociais, especialmente porque já estão começando a atuar no sentido de realizar uma editoria dos comentários, quando elas são instadas, né, seja por provocação judicial ou de alguma outra autoridade que seja, enfim, balizada legalmente, elas têm sim a obrigação de atribuir uma pessoa para aquela conta. Pode ser por pseudônimo, isso daí é absolutamente irrelevante, até porque tem contas de pessoas jurídicas ou de nome fantasia, esse tipo de coisa. O importante é que sempre tem alguém, né, apto a responder por aquilo que é veiculado. Mas, de novo, nunca a priori, porque isso seria censura, sempre a posteriori, para arcar com as consequências de eventual abuso da liberdade de expressão. Continua com a palavra, Caio, por favor. Argumentos finais, 1 minuto e meio para cada um. Outros pontos que eu falei, né? Eu elenquei aqui quatro fatores que cerceiam a liberdade de expressão. Então, além da arbitrariedade das autoridades judiciais, que a gente já tratou, eu falei também no desrespeito das corporações de internet à legislação brasileira. A gente falou bastante disso já em outras ocasiões. Você tem grandes empresas, né, empresas inclusive de características monopolistas, né, como é o caso dos microblogs, do Twitter ou das redes sociais, do Facebook, inclusive do WhatsApp, fazendo aí toda uma série de restrições, inclusive com a confissão por parte do seu CEO do viés político dessas empresas. Essa mesma lógica se aplica também a redes de streaming, como é o caso do YouTube, e até a mecanismos de busca, como é o caso do Google, com a restrição ou a priorização de determinados conteúdos. Isso é perigosíssimo, porque eles chegam ao cúmulo de retirar uma postagem, chegaram ao cúmulo de retirar a postagem de presidentes da República. Isso é absolutamente inconstitucional e é assustador, né, que os guardiões da liberdade de expressão, isso tanto na alta cúpula do judiciário, como também na advocacia, que se diz preocupada com os direitos humanos, não tenham intercedido e não tenham feito um alarde nesse sentido. Além disso, também, de certa forma, isso conversa com o debate de ontem, são as ações da patrulha ideológica. Né? Aí é uma censura muito mais velada, que obriga certas pessoas a entrarem no armário ideológico, eu usei essa expressão ontem, né, e não manifestarem a sua real posição política para não serem prejudicados em suas carreiras. Então, é fato que a liberdade de expressão está sob ataque em múltiplas frentes aqui no Brasil e, por isso, também o debate sobre esse tema é tão válido. Seus argumentos finais, Bruno, por favor. Obrigado, Monalisa. Caio, uma coisa interessante sobre a fala do ministro Alexandre de Moraes é que, ao contrário da calúnia, que é um crime imputar falsamente um fato definido como crime, a difamação, ela não exige essa falsidade. O crime de difamação é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E, obviamente, quando a gente trata de um homem público, de um homem ou de uma mulher pública, qualquer fato ofensivo à sua reputação não pode ser criminalizado, principalmente se os fatos foram verdadeiros. A gente não pode deixar de falar algo só porque aquilo é ofensivo à reputação. Nesse caso, acabaria a liberdade de expressão, acabaria a liberdade de pensamento, de jornalismo, de opinião e de tudo. Então, eu concordo com ele nesse sentido. Mas nós estamos falando de fatos que vão além, de fatos que imputam coisas falsas. E aqui a gente trabalha com o maior problema da modernidade, que é a verdade. O que é a verdade? Até onde vai a verdade? Quais são os limites de opinião? A opinião pode distorcer a verdade até que ela se torne mentiras? É o grande problema das fake news que assola o mundo inteiro. Uma pesquisa do MIT mostra que uma fake news tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. E como a gente consegue lidar com isso? É evidente que tudo que você disse, Caio, são sim restrições à liberdade de opinião. As normas dessas grandes corporações, elas restringem a liberdade de opinião. Elas vão restringir a liberdade de pensamento. Mas toda restrição à liberdade de pensamento é ruim? A restrição que proíbe a mentira,
a restrição que proíbe o racismo, o ódio, a desinformação, elas não são ruins. Elas são políticas internacionais. E isso, é claro, não pode estar dentro. E, Caio, para terminar, eu faço questão, se você quiser fazer uma parte agora, fica à vontade. Não, doutor, isso só quando você me imputar crime em rede nacional. De outra forma, a gente pode seguir para o término do programa. Debatedores, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada pelo debate boa noite. civilizado.